Sobre as declarações do presidente Lula contra a autonomia do Banco Central, com a consultora econômica Zeina Latifi. Zeina, sempre muito bom te ouvir. Uma boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, prazer estar com vocês. Bem, Zeina, as críticas que acompanhamos do presidente Lula, mais uma vez, críticas ao Banco Central com relação à meta de inflação, já fez críticas com relação também à taxa Selic. São críticas que fazem sentido, Zeina? Olha, seria importante o presidente evitar esse tipo de crítica, porque afinal a gente tem aqui primeiro que tem uma agenda enorme para o governo definir, né? A gente não enxerga ainda um plano estruturado em que pese o compromisso com a reforma tributária, por exemplo. Mas a gente vê uma grande indefinição. Então seria muito importante toda essa energia ser direcionada para, de fato, mostrar qual é o plano de governo daqui para frente. A outra coisa é que o Banco Central tem feito um trabalho importante para conter a inflação e necessário, porque de fato houve um quadro de excessos do lado fiscal, numa economia que, apesar dos sinais de fraqueza, não é exatamente uma economia num quadro que dê para a gente relaxar, dê para a gente realmente ficar tranquilo em relação à queda da inflação. A gente tem vários setores da economia que estão operando já com uma capacidade bastante elevada e, obviamente, cabe ao Banco Central conter isso, porque todos sabemos que a inflação ela atrapalha, não é só apenas as classes mais baixas que são mais vulneráveis, mas ela atrapalha a classe média, ela atrapalha, né, nas suas decisões de consumo, no seu planejamento e o próprio setor produtivo. Então, de fato, o Banco Central tem cumprido um papel importante. Então, acho bastante inadequado. Além do que, esse tipo de ruído traz mais incertezas, quer dizer, como se não bastasse, não temos clareza em relação à agenda de governo, se insere esse elemento de incerteza que é o receio do retrocesso, né? De termos ali uma mudança em relação à questão da autonomia do Banco Central, à questão da meta de inflação, enfim, realmente, por todas essas razões, eu acho acho inadequadas as manifestações do presidente. E até para quem está nos acompanhando, Zeina, aqui eu repito uma pergunta feita pelo presidente Lula durante essa entrevista. Ele coloca o que significa um Banco Central independente, no caso, o que significa a autonomia do Banco Central. O que a gente pode colocar aí como uma explicação para isso e de que forma isso pesa nos números que temos hoje da nossa economia? Olha, a autonomia, isso acho que é algo que está muito consolidado na literatura econômica, afinal, são muitos países que adotam regimes ou adotam arranjos institucionais que dão autonomia ao Banco Central. No caso aqui, o ponto de destaque é o fato de termos o mandato para a presidência e para diretores e que não coincidem com o mandato do presidente da República. Então, a gente tem um quadro em que houve a troca do executivo, há essa alternância, mas com uma perspectiva de continuidade da política monetária. Então, trazer maior previsibilidade para a política monetária é algo muito positivo, porque significa que o esforço para trazer a inflação para a meta, para patamares mais baixos, tende a ser menor. Claro que isso não é garantia. Se tem, por exemplo, um Banco Central com autonomia, com esse desenho ou algo desse tipo, mas ao mesmo tempo tem um governo que não tem responsabilidade fiscal, claro que o Banco Central tem o seu poder de conter a inflação comprometido, é claro, mas de qualquer forma estamos falando de um arranjo institucional que ajuda a trazer a inflação para baixo sem ter o mesmo esforço em termos de elevação dos juros. Por quê? Porque tem uma perspectiva de continuidade, tem ali uma capacidade de trazer essa visibilidade para a política monetária. Então, é um desenho que está muito consolidado, quer dizer, não haveria razão para mudança disso. A minha leitura, sendo bastante franca e tentando entender o que está acontecendo, eu realmente não acredito que se vá tão longe como rever esse marco institucional, né? Que, aliás, foi recentemente aprovado. Então, eu acho que não é intenção, eu acho que é muito mais uma tentativa de colocar
no colo do Banco Central a responsabilidade pela desaceleração da economia, que já está acontecendo. Eu acho que é muito mais uma busca de identificar um responsável do que exatamente uma sinalização de que algo mais extremo vai ser feito. Essa é a minha leitura, é claro, né? Só o fato de estarmos tentando entender por que o presidente Lula tem feito isso já é um ruído ruim. De novo, num país que ainda não tem um governo que ainda não deixou clara a sua agenda econômica.